Vamos ver agora um exemplo de um sermão textual. Vamos ver o exemplo de um sermão textual baseado em João 19, 17, 18. Vamos ver agora. Observe agora as subdivisões, tá? Nós vamos atentar para as subdivisões. Como nós vimos na definição, eu disse que o sermão textual, o tema nasce do texto. Então, no caso aqui, o título dele é mais ou menos o tema dele, né? Ele diz que o lugar chamado Calvário, né? Veja, se você pega o texto de João, né, você tem essa ideia de Calvário, você tem essa ideia lá. Isso está lá no texto. Você consegue subtrair isso ao ler o texto. Tá? Então ele vai dizer que esse lugar chamado Calvário, né, partindo do tema, veja só, a divisão 1, ela tem, no sermão textual, ela tem que nascer do texto, ela tem que sair do texto. Não posso inventar, não posso sair do texto para criar a minha divisão principal. Então o meu tema e as minhas divisões precisam sair do texto, por isso é textual. Então ele coloca aqui esse autor, ele coloca a primeira divisão dele dizendo que o lugar chamado Calvário era o lugar de crucificação. Muito bem. Agora, ele não precisa continuar argumentando com o texto que está em João. Ele pode confirmar essa argumentação dele buscando recursos em outras partes da Bíblia. Por isso é que nós vamos ter a diferença entre o textual e o expositivo e o temático, né? Enquanto o temático, ele podia, tanto a divisão principal quanto as subdivisões, ele podia extrair de qualquer parte da Bíblia. Agora aqui não, no textual, ele precisa ter o tema e a divisão principal do texto. Mas as subdivisões ele pode extrair de outras partes do texto. Ele pode extrair de outras partes da Bíblia. É o que ele faz aqui, né? Era o lugar de crucificação onde Jesus foi crucificado por nós. Ele vai confirmar isso lá em Pedro 2,24. Onde Jesus levou a maldição por nós. Ele vai buscar isso, confirmar isso lá em Gálatas 3,13. A segunda divisão dele, ele vai dizer que o lugar chamado Calvário era o lugar de separação. E veja onde que ele vai buscar a confirmação do argumento dele. Olha, em Mateus 27, 43, Lucas 23, 40, 43, Lucas 23, 40 ao 43 de novo, depois Lucas 23, 39 a 43. Né? Ele vai dizer que o lugar era o lugar de separação, onde Jesus foi abandonado pelo Pai, onde o pecador arrependido separou-se do pecado, onde o pecador arrependido separou-se do pecador não arrependido, tendo a cruz de Cristo no meio. Né? Então ele vai argumentar, né? Ele vai confirmar a sua divisão principal com recursos em outras partes da Bíblia que não no texto em que ele estudou para pregar. Tá certo? Olha a divisão 3, a mesma coisa. O lugar chamado Calvário era o lugar de exaltação. Então as três divisões principais, todas elas nasceram do texto estudado para pregar. Mas as divisões secundárias ou subdivisões, elas nasceram de outras partes do texto. De outras. Né? Só que a primeira aqui que ele usa João 19, 18. Depois ele vai usar João 12, 32, 19, 19, 1 Pedro 3, 18. Tá? Então é isso que vai marcando a diferença. Vamos ver agora um exemplo